novembro, fevereiro, 11/11. atividade do aniversário 40 anos do SESC, CESPH, Centro de Estudos de Saúde para a Ecologia Humana. E uma honra, a sorte, a felicidade de estar aqui hoje com a amiga, a Márcia também. Eu queria começar, Márcia, você se apresente. Bom, Márcia, Como se fosse só Márcia por Márcia, eu ia começar brincando, dizendo que eu sou uma pessoa que eu adoro rock and roll, sou corintiana. Não, assim, cultivo muito a vida em todas as suas dimensões, mas do ponto de vista profissional, que eu acho que essas coisas se misturam um pouquinho. Eu sou médica de formação, médica do trabalho, de especialidade, né, com tudo de bom, tudo de ruim, que essa formação também traz, né, todos os seus dilemas e desafios. Esse ano eu acho que eu estou vivendo um momento interessante da minha vida. Eu estou às vésperas de fazer 60 anos, eu completo 35 anos de medicina, uma carreira com algumas mudanças interessantes também, e 10 anos de Unicamp, onde eu sou professora, né, eu sou docente, sou pesquisadora na área de saúde do trabalhador e da trabalhadora, e fica no Departamento de Saúde Coletiva. Então, acho que isso me define um pouco, né, ou pelo menos é um delineamento para a gente começar. Sempre tive uma atuação muito forte nos movimentos sociais, associações, e atualmente eu estou na diretoria da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, também trabalhando como colaboradora do Fórum Nacional de Saúde das Centrais Sindicais, e acho que a novidade do último ano é que, através da Abrasco, eu estou atualmente como Conselheira Nacional de Saúde. Esse é um desafio diferente na minha vida, digamos assim. Legal. Integral. A participação popular, né? Controle social, é um dos temas que a gente tem hoje muito diferente, né? Seminário, artistas, né? Saúde, e ter uma voz que atua ao lado do trabalhador nas discussões dos pais temas do campo. Queria que você falasse um pouco como está sendo, o que você está se sentindo. É assustador às vezes, que uma coisa é a gente estar, né, dentro do nosso campo, para a área de saúde do trabalhador e da trabalhadora, a gente está no nosso campo com os nossos pares, né, em cima de uma luta, como por exemplo nós tivemos com a Covid, uma luta gigante pelo reconhecimento da Covid relacionada ao trabalho, prover a linha de cuidado com esses trabalhadores. Então, quando a gente está mais no nosso grupo, eu tenho a impressão de que o diálogo ele flui mais naturalmente, é normal. E, poxa, a gente que é do campo da saúde coletiva, participação social, né, é tudo. É um dos pilares da nossa reforma sanitária, é um dos pilares do SUS. Então, mas tem uma diferença, sabe, sim, conversando com vocês, daquilo que a gente está acostumado no recorte do campo da saúde do trabalhador e da trabalhadora, aquilo que a gente está acostumado a discutir dentro da academia, né, nessa perspectiva da docente, da pesquisadora, e você está lá atuando como conselheira. E no nível nacional, aonde a gente está discutindo tudo que é SUS, todas as políticas públicas. Vou dar assim, alguns exemplos desses desafios que eu acho que tem me atravessado, né? Quando a gente pensa em todas as modificações que o SUS vem sofrendo, até recentemente um artigo
brilhante do professor Jair Wilson Paim, que ele nos provoca a pensar que o SUS que a gente tem hoje, ele é um rascunho do que a gente pensou na reforma, né? Então, o quanto que ele é esse sistema potente e, ao mesmo tempo, ou exatamente por ser potente, ele vem sendo tão atacado, tão modificado, principalmente com a invasão das privatizações, das OS e por aí vai. Mas é mais do que isso, né? A questão do financiamento e a própria organização do serviço. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no que é hoje talvez o grande tema, né, do SUS, que é o programa Agora Tem Especialistas, a gente fica diante de um grande dilema também, porque quem é que há de discordar que nós precisamos diminuir as filas de acesso a tratamentos especializados? Vou citar aqui, por exemplo, câncer. Todo mundo concorda que a gente precisa fazer algo. Mas como é que a gente faz isso sem desorganizar a atenção primária à saúde, que é a ordenadora do cuidado dentro do nosso sistema? E o que eu mais tenho visto no conselho, né, e compartilhando aqui com você, e que me assusta um pouco, é como que é difícil a gente trazer os temas de saúde do trabalhador e da trabalhadora para essas discussões. E a gente que tem essa formação e essa vivência, eu consigo estar lá e eu consigo enxergar o nosso campo em praticamente tudo que é debatido. Então, seja no programa que agora está se discutindo a especialidade, como é que a gente vai fazer, por exemplo, na perspectiva da vigilância, para garantir que esses pacientes oncológicos ou de doenças respiratórias vão ter os seus quadros que são relacionados ao trabalho, por exemplo, identificados. Outro exemplo, nós tivemos uma modificação importante na estrutura da atenção primária à saúde, seja na perspectiva de um novo tipo de financiamento, que vai priorizar a territorialização, mas a gente não discute, né, a territorialização na perspectiva do trabalho. Nós também tivemos mudanças no último ano, que vão passar pelo apoio matricial, o apoio matricial que eu penso que é tão caro no nosso campo, e que a gente teve a mudança dos antigos NASFs, aí fala antigo até feio, né, gente? Foi anteontem que mudou. Mas nos NASFs, né, que eram núcleos ampliados de saúde da família, inicialmente até núcleos de apoio, e que se transformam agora nas EMULTs. A gente não tem nenhum profissional de saúde do trabalhador, da trabalhadora nessas EMULTs, né, que já somam aí alguma coisa em torno de 6.000. O processo de capacitação dessas pessoas também não trata de saúde do trabalhador, da trabalhadora. Então, eu digo assim, é muito desafiador porque a gente está vivendo, né, eu estou vivendo agora no Conselho, mas também estamos vivendo um momento de muitas mudanças no governo que retoma o financiamento, retoma, né, a reconstrução do SUS, que foi dilacerado, né, nos governos anteriores, e nesse processo de reconstrução a gente tem discutido um pouco a questão do trabalho. Essa omissão, essa dificuldade, né, dentro do nosso SUS de discutir a centralidade do trabalho na determinação social da saúde, para mim é o grande desafio que eu tenho, não que eu desconhecesse naturalmente, mas que eu tenho sentido muito na carne, né, ultimamente. Fora isso, eu acho que o próprio papel do controle social está particularmente ameaçado nesse momento que a gente vive. Eu sempre gosto de dar exemplos quando a gente conversa, mas um dos exemplos que eu dou é exatamente essa discussão, essa mudança no arcabouço legal da ética em pesquisa com seres humanos. Ora, com seres humanos, né? Quase sempre a gente está fazendo pesquisa clínica, por exemplo, envolvendo trabalhadores e trabalhadoras. E com o novo arcabouço legal, tudo muito novo mesmo, né, o decreto que regulamenta a lei agora de 7 de outubro, o controle social praticamente foi ceifado das análises éticas. Então tem esse contrassenso. A gente está num governo que é um governo progressista, que retoma o investimento no SUS e a reconstrução do SUS, mas ao mesmo tempo tem também aí uma ameaça, né, para o controle social desempenhar o seu papel. Estou dando só um exemplo. Que fez um brilhante editorial sobre esse assunto,
Eu recomendo que vocês leiam na revista Saúde em Debate. Olha, ele também falou desse tema, sintonia também. Eu queria continuar. Não, pode me provocar, adoro suas provocações. Eu acho muito importante a gente ter um pouco de chave. A vida. Frequentam a vida e estão desafiados. E você tem uma participação significativa nessa convivência aí da universidade. Uma universidade chamada. Um deles foi o da revisão da lista brasileira de doenças relacionadas ao trabalho. Uau! Você, com a Elizabeth Dias Vaz, João Silvestre. Vocês três coordenaram que acaba culminando finalmente com a aprovação de uma nova lista já que representa um avanço significativo nesse processo de construção do risco, que tem um potencial para a sociedade tremendo. Como instrumento mesmo de vigilância. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa coragem de aceitar vendo um momento de dobramento atuais. Então, só para ser bastante justa, né, quero também lembrar que quem fez parte, né, desse trio, com a professora Elizabeth, o professor João, eu, nada teria acontecido sem o apoio incondicional de Carla Baeta, que à época era coordenadora geral de saúde, a Carla, né, uma grande parceira e que, inclusive, costumo lembrar que a violência daquele momento, né, entre 2018 e 2020, foi tão grande que a Carla foi exonerada do seu cargo exatamente por fazer bem o seu trabalho, né? Só para a gente ter a dimensão de que país a gente vivia naquela época. Então, gosto sempre de lembrar dela, tá? Quer fazer um intervalo? Não, não quer fazer um intervalo. Bom, o processo é um processo longo, né? Eu não gosto de ficar contando novela muito comprida, mas um processo longo em que a gente consegue publicar a lista em 2020, né? Numa construção muito participativa, ela é revogada e a gente entra numa luta de 3 anos até conseguir a sua republicação em novembro de 2023. Muitos avanços, como o Pará disse, queria destacar alguns. Eu já tinha comentado a questão da Covid, né? O Brasil foi um dos países pioneiros no reconhecimento da possibilidade da Covid com o trabalho. Hoje acho que isso já está pacificado, mas na época não. Segunda coisa que eu destaco é o reconhecimento dos cânceres, né, das neoplasias, que são não só comprovadamente relacionadas ao trabalho, mas aquelas que a gente considera como provavelmente relacionadas ao trabalho também. Porque isso nos dá uma abordagem de um cuidado maior, da precaução mesmo. Então, isso aumentou o número de neoplasias relacionadas ao trabalho. Quero reconhecer também a contribuição valiosa da equipe do INCA, né, Instituto Nacional do Câncer, nessa revisão, e dizer que um artigo está para ser publicado agora na Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, contando essa história. E acho que o mais importante foi, finalmente, né, como eu digo, antes tarde do que mais tarde, a incorporação dos chamados fatores psicossociais, que são discutidos há quase 50 anos no mundo, né? A primeira definição formal da OMS, da Organização Mundial de Saúde, é de 1984, só para a gente ter uma ideia, e a gente leva praticamente 40 anos para discutir esse assunto aqui. Acho que essa questão dos fatores psicossociais, que depois vai ter um desdobramento, norma regulamentadora, é um assunto meio à parte para a gente tratar, né, senão a gente não acaba nunca, né? Mas eu diria que essas 3 grandes novidades na lista.
E agora, eu falo, gente, uma lista não é um fim nela mesma, né? Ela precisa ser um instrumento de trabalho para que a gente possa fazer uma vigilância, de preferência uma vigilância participativa, com o apoio dos movimentos sociais, sindicais, com os trabalhadores e trabalhadoras. Eu acho que o nosso próximo desafio, que eu não, né, gente? Nada de bom se faz sozinho, né? Mas a ideia nasce também lá em meados de 2022 e 2023, da gente transformar a lista num instrumento que possa ser consultado na internet, num aplicativo, enfim, que ele seja acessível tanto para os serviços de saúde em diferentes níveis de complexidade, quanto pelos trabalhadores e trabalhadoras, e que a gente tem carinhosamente chamado de lista na palma da mão, né? Então, agora a gente está aí nesse processo de trabalhar junto com a Sejasat e mais ou menos assim o mesmo time, né? Só que agora a gente não é mais um trio parada dura que chamava antigamente, era. Nós não somos mais um trio parada dura, agora nós somos um quarteto fantástico, porque o professor Pará, que está aqui com a gente, integra também esse projeto. E eu estou bem feliz de estar com você, viu, Pará? Acho que você gostaria de fazer um comentário final essa discussão da formação Debatida aqui, né? Eu queria, sim, dar, sim, algumas mensagens, né? Primeiro, te agradecer muito para esse trabalho que você faz no Fórum AT, ele é precioso, né? E a sua generosidade de chamar a gente para conversar, isso é super importante, quer dizer, dar voz às pessoas. Queria realmente te agradecer. E dizer, gente, que assim, está tudo mudando muito rápido, né? Então a gente precisa estar muito articulado, muito organizado para dar conta de tudo que está mudando tão rapidamente. Aqui, por exemplo, a gente está discutindo formação, né, no campo de saúde do trabalhador e da trabalhadora. Eu mesmo acabei de tomar um susto, acho que ainda estou com taquicardia, de ver que mais de 90% dos cursos no Brasil, seja lato sensu, stricto sensu, residência, especialização, são fornecidos, né, são oferecidos por entidades privadas. Então, de que tipo de formação a gente está falando? Como é que a gente se apropria, né, não só dessa formação, mas desse debate, desse engajamento, dessa formação continuada? Como é que isso, por exemplo, apareceu na nossa quinta Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora? Em breve a gente vai estar aí com o relatório disponível, o relatório final, e eu convido todos que estão nos assistindo a se debruçarem sobre esse relatório e que a gente possa refletir qual é a contribuição que a gente pode dar, né, para a classe trabalhadora brasileira nesse contexto de tantas mudanças significativas e tão velozes, né? E dizer que, bom, eu sou suspeita, né? Esse povo da saúde coletiva, né? Mas eu sou muito suspeita de dizer que realmente nada de bom se faz sozinho. Então, apesar de esse tsunami de coisas que às vezes atropelam o nosso tempo e as nossas agendas, e que a gente consiga se encontrar mais, né, em bons debates como esse que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro e outros, né? Estamos às vésperas aí do Abrascão, que vai acontecer em 2 semanas em Brasília, mas que a gente possa se encontrar muito, que a gente possa também se divertir e que a gente possa se organizar para continuar nessa luta que é tão importante para o nosso país, para o nosso povo, para a saúde e para a democracia do Brasil. Obrigada de coração, Pará. Obrigada a vocês que acompanham o fórum também, viu? Sempre cada vez mais, muito legal, assim que tiver todos vídeos no canal do Thiago. Cada convite. Obrigada, obrigada.